Dias Gomes, quando foi que você descobriu esse talento de escrever? Como é que foi que isso surgiu na sua vida? Olha, isso surgiu muito naturalmente na infância ainda, né? Aos 10 anos de idade, em Salvador, eu sou de Salvador. Na minha casa se falava muito de literatura porque meu irmão, que era 10 anos mais velho que eu, ele era poeta, contista e fazia parte de uma turma chamada Academia dos Rebeldes, que ficou famosa na literatura brasileira, que era liderada pelo Jorge Amado. Desculpa. E essa turma tinha Dias da Costa, Edson Carneiro e outros escritores que depois se firmaram na literatura. Estavam começando apenas, né, na faixa dos 20 anos, todos eles estavam iniciando uma carreira literária. Meu irmão, que estudava medicina, se formou em médico, fazia parte também dessa turma. Por isso eu ouvia falar muito de Jorge Amado, que estava lançando seu primeiro livro, o Edson Carneiro, futuro folclorista, e isso entrou assim um pouco na minha veia, né? E como eu era um aluno muito pouco aplicado, muito moleque, né? Não gostava de estudar, eu gostava de ir para a rua jogar futebol, né? Ao contrário do meu irmão, que meu irmão era um cara CDF, falava várias línguas, estava sendo lançado como poeta nas revistas e tal. Me era apontado assim como, vamos dizer assim, um espelho, né? Sempre que alguém dizia, poxa, que vai ser desse menino, não vai, não estuda, só vive na rua, vagabundando, olha o irmão dele e tal. Aí, meu irmão era o espelho, né? Então, como meu irmão escrevia, eu comecei a escrever também, mais assim por imitação e por influência desse ambiente. Foi aí que eu escrevi os primeiros contos, né? Tinha 10 anos de idade. Isso não tem muita importância porque eu vim realmente a iniciar uma carreira de dramaturgo aos 15 anos, 5 anos depois, e não tinha nada a ver com esse pessoal, porque era teatro e nenhum deles tinha nada a ver com teatro, nem na minha família tinha ninguém de teatro, não sei como, né? É uma coisa muito difícil de explicar, porque aos 15 anos, sem conhecer teatro, sem ter lido nada quase sobre teatro, eu vim escrever uma peça e aí começou essa, essa praga, né? A sua jornada. Exatamente. Não tem muita explicação lógica, né? As pessoas acham que tudo tem uma explicação lógica, tá? Mas não é verdade. Essa, por exemplo, não tem nenhuma. Como é que é esse seu processo de criação? É outra coisa também, que as pessoas pensam que existe uma fórmula, um processo. Não existe, né? O personagem surge de diversas maneiras, surge, na verdade, sempre em consequência de uma obra, de uma ideia que se começa a expor, né? E isso também não tem nenhuma lógica, não tem nenhum processo, né? Eu não posso dizer que os personagens são criados todos da mesma maneira. Alguns já vêm quase que prontos na mente, outros são construídos, né, lentamente, outros vão nascendo em decorrência do desenvolvimento de uma ideia, de um conflito, né? Os processos são completamente diferentes, compreende? Você usa um pouco desse seu material de vida, sua vivência, para dar mais realismo assim ao personagem ou não? Claro, afinal de contas, o que é um autor? Ele é um testemunho do seu tempo, né? Ele fala sobre os problemas do seu tempo, né? E os personagens também são personagens que refletem, né, os conflitos, sonhos, decepções, ideais e frustrações de um tempo, de uma determinada época em que o autor vive, né? Então, é isso aí. Por que em algumas de suas peças você aborda tanto essa questão do mito, como o Pagador de Promessas, Vargas, a Comédia dos Moralistas? É outra coisa difícil de explicar, porque o porquê das coisas, não é? As pessoas acham que tudo tem que ter um porquê. Não tem um porquê, o porquê sou eu mesmo, eu sou assim, eu me interesso por essas coisas me tocam, me motivam, não é? O meu povo me motiva, né? Na verdade, o grande personagem do meu teatro é o meu povo.
Então, tudo que se refere a ele me motiva e faz parte da minha dramaturgia. O mito, a mitificação é uma constante, né, em povos, principalmente como o nosso, né, com um fundo assim, muito religioso, né, característica de povos subdesenvolvidos. A palavra não está mais em moda, mas vamos aplicar. Né, povos cuja a cultura está em formação, né, está em ebulição, como o nosso. Né. Esse é um tema muito constante, né, que você vê a todo momento. E qual a sua visão futura do teatro e da televisão no Brasil? Bom, eu não sou pitonisa para adivinhar o futuro. Né. Inclusive, eu hoje tenho uma filosofia muito oriental. Né. O passado passou, o futuro ninguém sabe, vamos viver o presente, que é o que importa. Você acha que a formação é realmente necessária? Sem dúvida alguma. Você está falando de quê? De formação de escritor? Uma formação universitária, por exemplo. Sem dúvida. Quanto mais base um autor, um jornalista, um ator tiver, melhor. Né? Porque é sobre isso que ele vai construir, isso vai lhe ajudar muito. São ferramentas. Né? É a mesma coisa de que você construir um prédio sem ferramentas. Né? É muito difícil, com as próprias mãos. Pode até fazer uma casa com as mãos, né? Mas se você tiver ferramentas, ajuda muito mais, né? Qualquer profissão, né? É fundamental. Você vê alguma diferença dos atores de hoje em dia para os atores mais antigos? Experiência, assim? Bom, a grande diferença dos atores antigos é que não havia televisão, né? Havia só teatro, né? O teatro é uma espécie de religião, é uma coisa mais de maior entrega, né? E a televisão já confunde um pouco a cabeça dos atores, né? Hoje, me parece, os atores estudam para ir para a televisão. Então, deviam primeiro passar pelo teatro, que é realmente a grande escola, compreende? É como um médico. O médico tem que passar pelo hospital de emergência para poder realmente se tornar um médico. A universidade só não basta, né? Para o ator é a mesma coisa, ele precisa passar pelo teatro. O teatro é a base de tudo, que ele ensina, inclusive, o seu ofício, né? Inclusive a respeitar o seu ofício. Né? Hoje a coisa é um pouco globalizante, né? Vamos dizer assim, né? E os valores não são muito bem pensados também. Renata Alves.